Ontem foi a Ribeirão Preto. Ah, é? Fazer curso de ultrassom. Não teve interesse no negócio? Parece que a moça não concordou com a turma lá, né? Disse que cachorro não pode entrar lá. Lá no prédio. Ela tem cachorro, né? Ela tem? Tem. Mas ela passou uma mensagem pra mim ontem, daí você não conversou mais com o Dr. José? Aí eu falei pra ela assim, eu não vi mais ele. Mas ali eu achei que ali não dá, né? É. Não dá. Vai pra frente, vai achar outro negócio. Ali não tem muito futuro não ali, né? Não. Cara. 180 mil dela, sabe? O cavalo e você nela com 180 mil. Aí ela passou uma mensagem pra mim ontem, falou assim, não tem nenhuma novidade, não conversou mais com o Dr. José? Eu não consegui ver o doutor, passei por ela agora. Boa noite, senhores vereadores. Vamos começar. Chegou o professor. Agora podemos dar início. O Hulk está na cidade, não? Boa noite a todos. Em nome de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Solicito à primeira secretária a verificar a presença dos vereadores, as suas assinaturas no livro de presença e ata, e na sequência dar colocar em votação a ata. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. Na sequência, dar início à leitura dos projetos que se encontram em pauta na ordem do dia, bem como os expedientes.
Pauta do dia. Colocar a ata da sessão anterior em discussão e votação no plenário. Item 2. Projeto de Lei 20/2017. Boa noite a todos. Projeto de Lei número 20 de 2017. Súmula. Autoriza o Poder Executivo a alienar imóvel do município e da outras providências. Certifico que nesta data recebi o projeto de Lei 20 de 2017, de autoria do Executivo Municipal, o qual foi autuado e encaminhado à Presidência da Câmara. Carlópolis, 24 de agosto de 2017. Senhor Presidente, senhores vereadores, cumprimentando honrosamente Vossas Excelências, sirvo-me do presente para encaminhar a essa egrégia Casa de Leis o projeto de lei em anexo, o qual busca autorização legislativa para alienação através do processo licitatório de um imóvel de propriedade do município, cujo projeto tem a seguinte justificativa. Como é do conhecimento de Vossas Excelências, o município possui vários imóveis constituídos apenas de terrenos, portanto sem benfeitorias, os quais não geram qualquer receita para o erário municipal e nem integram qualquer projeto de construção de prédio público. Sabido também que nossa administração tem enfrentado sérias dificuldades para enfrentar as despesas da máquina administrativa, já que as receitas são limitadas e as despesas são contínuas e sempre crescentes. Por outro lado, a administração também tem encontrado dificuldades na política de geração de empregos, já que a crise econômica que assola o país reflete de forma ainda mais intensa em municípios pequenos como o nosso. Não bastasse isso, assumimos um compromisso financeiro elevado quando o município adquiriu imóvel e equipamentos do antigo Hospital São José, sendo que no vencimento de tais compromissos devemos possuir já em caixa o valor das parcelas de tal negócio. Assim sendo, entendemos que a alienação de um terreno do município pode, ao mesmo tempo, gerar receitas e empregos, razão por que apresentamos o presente projeto, o qual acreditamos que será analisado e devidamente aprovado por essa egrégia Casa de Leis, cujo projeto fixa prazo para o início e término da construção de um prédio no local, prédio esse de no mínimo 200 metros quadrados e geração de no mínimo 10 empregos, por um período também mínimo de 10 anos ininterruptamente. Sem mais, aproveito a oportunidade para reiterar às Vossas Excelências meus protestos de consideração e respeito. Atenciosamente, Hiroshi Kubo, Prefeito Municipal. Súmula. Autoriza o Poder Executivo a alienar imóvel do município e da outras providências. A Câmara Municipal de Carlópolis, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alienar o imóvel de propriedade do município, objeto da matrícula 8.169, do Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Carlópolis, com 1.500 metros quadrados de área, sem benfeitorias, localizados à Rua Extremosa, esquina com a Rua Bauínia, no bairro Vista Alegre, em Carlópolis, através do exigível processo licitatório. Artigo 2º. A alienação deverá ser feita sob condição, através de pregão presencial com lance inicial mínimo de R$ 170 mil, cujo processo licitatório deverá exigir o cumprimento das seguintes condições. Primeiro, o arrematante se obriga a construir no imóvel um prédio para fins comerciais, com área mínima construída de 200 metros quadrados. Segundo, a construção das obras físicas do imóvel deverá ser iniciada no prazo máximo de 60 dias, a contar da outorga da escritura pública de alienação do bem, e prosseguir de forma ininterrupta até a conclusão, cuja conclusão deverá se dar no prazo máximo de 12 meses. Terceiro, a atividade a ser instalada no imóvel deverá obrigatoriamente gerar no mínimo 10 empregos pelo prazo mínimo de 10 anos ininterruptamente. Artigo 3º. O edital do certame licitatório deverá prever que o município fará a retomada do imóvel com a devolução do preço pago, caso o arrematante descumpra qualquer das condições de alienação. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Carlópolis, 22 de agosto de 2017. Hiroshi Kubo, Prefeito Municipal. Aí aqui constam os pareceres de avaliação do mercado e vai ficar à disposição para quem tiver interesse para verificar. São
Viu, Silvana? Oi. A nível de sugestão, mas poderia falar só, tipo, né, o corretor e o valor, acho que era importante falar, Não, né? Posso ler todo ele também, se vocês quiserem. Não, todo acho que não precisa, porque a área é a mesma, tal, mas... Parecer de avaliação mercadológica. Imóvel avaliado. Imóvel de propriedade do município de Carlópolis, objeto da matrícula 8.169, com 1.500 metros quadrados de área, sem benfeitorias, localizado na rua Extremosa, com a rua Bauínia, bairro Vista Alegre, nessa cidade. Finalidade do parecer. Determinação do valor de mercado de imóvel para fins de leilão. Interessado, município de Carlópolis. Responsabilidade técnica. Comissão de avaliação de imóveis constituída pelos seguintes servidores públicos municipais. Senhor Newton Douglas de Meira, como presidente, senhor Guilherme Antônio Lopes e o senhor Francisco Paiva Neto, devidamente constituídos pela portaria 954 de 2017, para procederem avaliações pertinentes a imóvel de interesse direto e indireto da administração pública municipal. A Comissão de Avaliação de Imóveis, em entendimento à sua solicitação, vem por meio desse submeter à sua apreciação o presente parecer. Finalidade: determinação de valor de mercado de imóveis para fim de leilão. Vistoria. A vistoria do imóvel foi realizada no dia 11 de agosto de 2017, onde constatou-se: o imóvel está situado no bairro Vista Alegre, localizado à rua Extremosa, esquina com a rua Bauínia, servindo de vias públicas pavimentadas com rede de telefone, energia elétrica, iluminação pública, água e esgoto. A região onde se localiza o imóvel contempla a população economicamente ativa considerada baixa, média-baixa. O imóvel não possui edificação, não fechamento nem calçada. Conclusão. Com base na visita realizada na documentação anexa, matrícula e mapa, os orçamentos apresentados por corretores de imóveis e conhecimento dos membros da Comissão de Valores de Mercado praticado naquela região, entendemos que o valor do imóvel é de R$ 225.750. Carlópolis, 11 de agosto de 2017. Newton, Francisco e Guilherme. É que o primeiro eu li todo, agora só vou ler. Quem fez a avaliação? Aqui, Denilson Bernardino da Silva. Avalia o terreno industrial e comercial a R$ 180,00 o metro quadrado. Avaliação dos 1.500 metros quadrados no total de R$ 283.500, por solicitação do secretário Newton Douglas de Meira. Aqui, laudo de avaliação de imóvel urbano, COFES Cresce, Lázaro Alves. Tenho a informar que naquela região atualmente gira em torno de R$ 150,00 o metro quadrado. Ele não calculou aqui, né? Mas é o mesmo valor. Só falar o valor do metro quadrado, para ter uma... R$ 180,00, 150, 225 mil. Aqui, Rumi Yamamoto Salles. Avalia esse terreno industrial e comercial a R$ 175,00 o metro quadrado. Avaliação dos 1.500 metros quadrados no total de R$ 262.500. Valdir dos Santos Urdo. Considerando a boa localização e considerando o valor dos imóveis vendidos naquela localidade, bem como as condições atuais de mercado, atribua ao terreno valor de R$ 180 mil. Valor mínimo R$ 162 mil, variação de 10%, valor máximo R$ 198 mil. Nossa, essas letrinhas miúdas aqui eu não vou enxergar. Após a leitura do projeto, encaminhar as comissões de Justiça, Finanças e Obras para análise e emissão de seu parecer no prazo legal. Qual que é o número desse projeto, Paulo? 20/2017. Pode ser. Aqui. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Carlópolis, Estado do Paraná. Os presidentes das comissões de Justiça, Legislação e Redação, Finanças e Orçamento, no uso de suas atribuições nos termos do parágrafo 4º do artigo 43 do Regimento Interno, requer do plenário desta Casa de Leis a prorrogação dos prazos previstos no Regimento Interno.
Quanto à análise e deliberação das comissões em forma de parecer técnico, referente ao parecer da Lei Complementar número 1 de 2017. Súmula. Institui programa de parcelamento incentivado, PPI, estabelecendo a redução de juros e multas moratórios provenientes de acréscimos legais e incidentes sobre débitos tributários e não tributários excedentes para com a municipalidade. Aguardamos deliberação do plenário referente ao expediente em tramitação. Sala das Comissões, 29 de agosto de 2017. Jorge Luiz Damin e João Aparecido de Camargo. Vamos colocar em primeira discussão única o parecer do... Que número é? Parecer número 1 de 2017. Pedido de prorrogação de prazo. Não, é que está faltando um documento e não veio ainda, né? O projeto está parado. O impacto. Está em discussão o projeto? Nada a discutir? Parcelamento. PPTU. Nada a discutir, vou colocar em votação única. Quem for a favor, permanece sentado, do parecer. Quem for contra, se levante. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário fazer a leitura dos expedientes a expedir e recebidos. Tribunal Regional Eleitoral, Gabinete do Presidente. Curitiba, 8 de agosto de 2017. Excelentíssimo senhor José Mery Mansur, presidente da Câmara Municipal de Carlópolis. Agradeço os esforços e parabenizo o trabalho que garantiu o êxito do recadastramento eleitoral biométrico neste município. Cordialmente, desembargador, Adalberto Jorge Xisto Pereira, presidente. Ofício 259, de 2017. Curitiba, 21 de agosto de 2017. Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Senhor Presidente, em atenção à moção de repúdio à proposta de rezoneamento eleitoral do TSE, enviada por Essa Excelência mediante o ofício 182 de 2017, informo que esta Casa de Leis já enviou o expediente ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, solicitando a reconsideração das modificações impostas na resolução número 23.422 de 2014 do TSE, a fim de garantir a necessária prestação jurisdicional eleitoral em todo o Estado do Paraná. Nesta oportunidade, reitero meus respeitosos cumprimentos. Ademar Luiz Traiano, presidente. Ofício número 21 de 2017. Carlópolis, 24 de agosto de 2017. Dr. José Mery Mansur, presidente da Câmara Municipal, Carlópolis, Paraná. Eu, Suelen Capote de Paula e Silva, diretora do Centro Municipal de Educação Infantil, professora Isabel Dalla Bernardino da Silva, cujo objetivo é o atendimento de crianças de 0 a 3 anos e 11 meses em período integral. Convidamos Vossa Senhoria e os demais nobres vereadores dessa casa para conhecer, visitar, acompanhar e sanar qualquer dúvida quanto à instalação, funcionamento e administração do CEMEI. Era o que tínhamos a apresentar e, certos de contar com vossa presteza e compreensão, elevamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Cordialmente, Suelen Capote, de Paula e Silva, diretora do CEMEI. Obrigada. Nada mais havendo no expediente, eu concedo a palavra livre aos senhores vereadores para que façam uso da tribuna.
Boa noite, presidente, nobres vereadores, vereadoras, procurador jurídico, assessor da presidência, nosso controle interno e nosso vigia lá. Público presente, boa noite, e nossos internautas. Senhor presidente, eu gostaria que encaminhasse ofício ao deputado estadual Stefano Júnior, que ele disponibilizou, já faz mais de mês já, acho que já até foi comprado, R$100 mil em remédio para o município de Carlópolis. Mandar um ofício para ele, parabenizando pela atitude do seu Stefano, parceiro de Carlópolis, ajudou na reconstrução da escola Ercília também, né, Silvana? É o único deputado que foi 3 vezes lá no processo, enquanto estava reconstruindo a nossa escola, e agora lembrou, esse dia ele me telefonou, até eu cometi um erro de não ter agradecido antes, mandar um ofício em forma de agradecimento. Colocar em discussão o pedido do vereador Humberto. Não discutir, colocar em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. Também, senhor presidente, a Silvana falou outras vezes, né, Silvana, a respeito das câmeras de segurança em nossa cidade, e o ofício está na frente das escolas. Não é o caso dos alunos, mas tem muitas pessoas estranhas na frente da escola, e está acontecendo bastante coisa. A polícia vem, quando o pessoal sempre consegue pegar alguma coisa, e caminhar ofício o nome, né, da Câmara, mas esse aí foi a Silvana que pediu mesmo, para que viabilizasse as instalações das câmeras de segurança em frente às escolas, em todas as escolas, senhor presidente, porque muitas pessoas estranhas estão frequentando a frente das escolas. Está em discussão o pedido do vereador Humberto. Licença. Então, não só nas escolas, mas também nas saídas, né? Que ontem, esse final de semana, nós tivemos outro roubo, né? Aqui na cidade. Então, para adiantar, né? Que está nos planos, eu sei, mas vamos pôr os planos na prática rapidinho, né? Tá bom? Fique à vontade, vereador. Sempre eu converso com o Rodrigo, que é o proprietário da Consultec. Eu hoje mesmo encontrei ele pela rua. Ele está, essa semana, a empresa dele vai terminar o cabeamento de fibra ótica em toda a cidade de Carlópolis, desde o CTG, os bairros inteirinho. Ele falou que com esse cabeamento, se a cidade quiser fazer uma intranet para colocar um sistema de segurança integrado na cidade inteira hoje, fica muito fácil, porque ele não envolve comunicação fora de Carlópolis. E é tudo com fibra ótica, então lógico que tem um custo, mas às vezes a prefeitura fica buscando soluções profissionais de Curitiba, com monitoramento lá na capital. A criminalidade que eles têm, eu duvido muito que vocês vão pegar um telefone e ficar dando zoom olhando o problema nosso de Carlópolis. Então é um processo que dá para integrar câmeras de proprietários que tenham fora e utilizar, por exemplo, quem tem uma assinatura de internet, você coloca e disponibiliza, forma uma central com um apoio tecnológico grande que nós temos. E até o final do mês, todas as ruas de Carlópolis terão fibra ótica. E então é uma integração que fica muito fácil. Até eu acho que podia endossar para o prefeito fazer esse estudo técnico, porque são tecnologias que vão surgindo. O que era difícil no passado, as coisas vão mudando, e aproveitar a iniciativa privada também, que ela pode ajudar o público. Acho que ele fala aqui. Então, fique à vontade, vereador. Licença, vereador. Esse dia eu estava na prefeitura, eu participei de uma reunião que veio uns rapazes de Curitiba a respeito, e está fazendo um levantamento até inclusive foi conversado sobre esse tipo de fibra ótica, através de câmera. Então, até só a única coisa que eu participei, que eu fiquei sabendo, é que ele já está fazendo um levantamento de tudo, quantos pontos. Aí o Nilton mesmo ficou responsável de ver que a nossa cidade é complicada. Vamos pôr aqui na saída, tem que pôr aqui, daí tem que pôr na rua de baixo, que sai do... Então eles estão fazendo um levantamento, só para adiantar que, segundo eu participei, já estão fazendo um levantamento para ver como que vai fazer. E aí surgiu esse papo na própria reunião desse sistema de cada um integrar quem tem nas casas. Então é meio
Então eles estão vendo, fazendo um levantamento sobre isso. Inclusive o Nilton Meira que está por dentro disso aí. Então, já que temos a tecnologia, chegou em nossa cidade, a fibra óptica, eu acho que dá para fazer, agilizar, né, que o vereador Denilson, o vereador professor Denilson colocou, agilizar, pelo menos eu vejo ainda, pelo menos na frente das escolas, e que nem a Silvana colocou nas saídas, é poucas câmeras de segurança. Tá, senhor presidente, vai em nome de todos, então, esse pedido para reforçar. Vamos pôr o pedido. As praças, principalmente. Pôr em votação o pedido do vereador Humberto. Câmeras de segurança. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. Né? Só para finalizar, senhor presidente, eu ouvi o pessoal aqui, os meninos do skate, a gente conhece eles já. Já aconteceu até campeonato, uma vez na Escola Ercília. E aquele dia, os demais não estavam presentes, mas aqui estava o nosso prefeito aqui, o Hiroshi, onde ele assumiu o compromisso, né? Daí nós fizemos uma indicação. Tem o vereador Baiano também, está cobrando bastante, a casa está cobrando. Daí, e caminhar então o ofício para o prefeito em nome de todos os vereadores, porque tudo que consegue para o povo é a Câmara, não tem como falar fulano, beltrano, para dar bastante força, encaminhar em nome de todos, se vocês concordarem, para que agilize a construção da pista de skate, né, Silvana, para o pessoal, porque não é porque eles estão presentes aqui, mas a gente vê a dificuldade nas ruas, porque é complicado andar na via pública de skate. Daí eles vão ter uma tranquilidade também, os pais podem acompanhar, pode ter um monitoramento, vai aumentar o pessoal que vai praticar esse esporte. Está tão usado aí. Agora vai fazer parte da Olimpíadas também. Tá em discussão o pedido do vereador Humberto. Pista de skate. Isso. O projeto já foi aprovado, né? Foi. O prefeito assumiu o compromisso, mas ele falou que está em estudo, né? Daí já para agilizar, né? Porque ele falou que é tão fácil fazer, que ele falou para nós aqui. Daí. Então, cara, vamos colocar em votação o pedido do vereador. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Gerson. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, e todos presentes e quem acompanha por internet. Eu queria, em um ofício ao executivo, que depois da eleição ele não andou mais, né, naquela rua atrás do campo, lá, na rua José Antônio Ribeiro, para acompanhar. Até o rapaz sempre vem pedindo, e agora seria a oportunidade, de pedir ao prefeito que chegou um calçamento até uma altura lá e parou. E esqueceram do resto, até mesmo de passar uma máquina lá ou empedrar. E junto da Sanepar também, ver as redes de água lá, que se tem 2 ou 3, 4 relógios num pasto, e depois de lá distribui por canos longos e compridos lá, e que fica sempre estourando lá. Então a Sanepar podia bem acompanhar isso aí, para fazer a ligação de cada casa, né? Então eu queria pedir em ofício. Vamos colocar em discussão o pedido do... São 2, né, Gerson? A rua José Ribeiro. Isso, é lá mesmo. Quem for a favor, permaneça sentado, quem for contra, se levante. E a Sanepar? Sim, a instalação de água lá, correto, lá, né? Em cada residência. Está em discussão o pedido do vereador Gerson. Nada discutir, colocar em votação. Quem for a favor, permaneça sentado, quem for contra, se levante. Aprovado. E hoje à tarde, também estando lá no bairro do Maquito, voltando atrás, né, vereadora? Mas pararam eu lá para outra cobrança. Aquela que você fez aqui, e eu pedi de novo, e vou pedir mais uma vez.
ao executivo aí que se apresse junto da Copel a puxar a rede de energia lá para eles, que estão sofrendo com um transformador só lá, com muitas casas. E está caindo muito agora, está demais. Então, só reforçar, né, o pedido aí, porque... E a luz do CTG, dos braços só dos postes, que eu já pedi umas 10 vezes ou que mais, que não colocaram ainda, não é mais do que 10 braços de luz. E lá no Fogaça também, que é o mesmo tanto. Eu não sei porque que até agora a prefeitura não se agilizou de fazer isso. Já que tudo que a gente vai falar sobre a Copel é a prefeitura que está responsável por essa parte. Então, mais uma cobrança aí. Está em discussão os pedidos do vereador Gerson. Nada a discutir, colocar em votação. Bairro Maquito, Fogaça CTG. E CTG. CTG só troca de lâmpada, né? É só colocar o braço e a luz, né? E E Fogaça também. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. E sobre a associação da piscicultura de tanque, que eles estão correndo bastante, estão lutando, eles procuram a gente vai em reuniões, e está faltando um apoio tão grande da secretaria nessa parte com eles. E eu não sei porquê. Seria um benefício tão grande para o município, de renda. E eu não sei porquê que a secretaria não corre, não ajuda essas pessoas para formar e agilizar essa associação do piscicultor, da piscicultura de peixe e camarão, que eles querem começar. Então, eles correm, eles dão toda a partida, mas a prefeitura e a secretaria não está ajudando eles. E a gente vê isso, porque eles cobram a gente vai nas reuniões, eles chegam lá, representam um pouquinho, mas depois some tudo e fica tudo quietinho. Você está falando tanques cavados. Isso, exato. Só queria fazer um comentário na fala do vereador Gerson. É uma pena no nosso município, Gerson. Alguns anos atrás, quando tinha a associação dos produtores de frutas, onde que era a antiga Cotia, eu trouxe o Jorge e o Bittencourt, que são o presidente e o vice-presidente da merenda do Estado do Paraná. Eles fizeram uma fala, uma palestra lá, doutor. Daí, no ano seguinte, a associação se organizou e conseguiu entregar para o Estado. E hoje, a Silvana pode falar, o vereador Denilson, que acompanha as escolas aí, hoje aí entristece nós, ver a cidade nossa, as pessoas nossas que têm hortas, estão dando as verduras, né? Muitas vezes a gente vai ter em forma de protesto, bem dizer, 9 centavos, isso é um protesto que a gente faz em respeito ao lavrador. Daí você depara, que nem na Escola Ercília, no Carolina, nas escolas estaduais da região aqui, Japira vem e pega a maior fatia para entregar para o Estado. Você vê, nem goiaba eles têm, nem fruta eles têm lá. Eles se pegam, devido à organização que eles têm, doutor, eles recebem bem mais de R$500 mil. Os pequenos produtores entregam, na região inteira vem um caminhão lotado, baú, 2, 3 vezes por semana. Você pega aquelas notas lá, é muito dinheiro, a gente assina as notas, e a nossa cidade, que tem as melhores hortas, é o maior produtor de goiaba da América Latina, tem tudo um potencial. A gente vê aquelas verduras, aquelas frutas chegarem, e as nossas que são de primeira qualidade, nós não conseguimos entregar. Por quê? É isso que o vereador Baiano colocou. Falta organização, organizar essas associações, organizar esses conselhos, porque a cidade perde muito, está perdendo. Faz quantos anos que Japira já está à frente de nós, e Japira é desse tamanhozinho, e nós não conseguimos entrar, doutor. É brincadeira, por falta de, uma assistência, eu acho. Só isso. E quem perde isso aí é o município, né? Porque tem potencial. Tem muito potencial. Então, já inaugurou. Já está funcionando. Então, vamos pensar aí,
sobre isso aí, a parte da agricultura, em apoiar essa associação, para ver o que é de melhor para eles. Vou colocar em votação o pedido do vereador Gerson. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. É só isso. Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos, né, mais uma vez. Eu gostaria, né, de pedir para fazer um ofício parabenizando a diretora da Escola José Salles, a equipe dela, os professores, os pais, né, que nesse final de semana fizeram um mutirão e pintaram a escola, né? Então, parabenizá-los pelo trabalho, que ficou bem bacana, tá? Parabenizar também o trabalho, né, da Suelen, que eu sempre estou dando uma, né, assim, sempre que possível a gente dá uma passadinha nas creches, nas escolas, para, né, para acompanhar e para ver o que estão precisando, alguma coisa assim. Então, daí, primeiro esse pedido, né? Desculpe, vereadora. O ofício parabenizando a equipe, né, dos pintores. Isso, da José Salles. Está em votação o pedido da vereadora Silvana Banic Rocha. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. Também, eu estive conversando com as professoras e eles, o IDEB, né, é uma preocupação constante, apesar que o nosso IDEB está bom, mas eles também falaram, né, que poderia ter uma melhora significativa se tivesse o sistema de apostilas. Então, para o município, né, fazer uma análise, um estudo da possibilidade dessas apostilas. E até, vereadora Denilson, né, se você quiser fazer uma parte, com aquela verba, por isso que eu te perguntei, poderia, né, de nós vermos a possibilidade de ajudar o município com a compra dessas apostilas. Então, para a gente discutir, né, num horário, numa reunião, só nós, no caso, para a gente ver a possibilidade, né, como você falou, das televisões ou então das apostilas, para a gente marcar um horarinho, por exemplo, terça-feira que vem, uns 15, meia hora antes da nossa reunião normal, para a gente discutir isso e ver a possibilidade de ajudar o município, né, para decidirmos, né, como você falou semana passada. Tá bom? Só isso. Só uma parte, isso, Silvana. Pode. O sistema de apostila tinha antes. Foi tirado? Foi. Esse ano não teve. Só no CEMEI? A educação infantil ainda tem, né? Mas de 1º ao 5º não tem mais, né? Os livros de apoio do... Sueli, que aqueles livros é do MEC? Os livros, eles são iguais aos nossos, Adenilson. Nunca teve. E os livros? Mas os livros são como os nossos, sabe? Aqueles que tem que usar 3 anos. Né? Não é... Porque daí atrasa, né? Então, o sistema de apostilas fica em 320 mil, se eu não me engano. Né? Mas seria uma coisa que ajudaria bastante, pelo que eu estava conversando com as professoras. Uma sugestão, Silvana, acho que esse é um assunto interessante, se os vereadores concordarem, se for pertinente, que eu estou falando também. Nós estamos chegando próximo à votação do orçamento para o ano que vem. E garantir isso no orçamento. Sim. E o próprio orçamento do município, na verba da educação, eu acho que seria até interessante nós marcássemos uma reunião extraordinária mesmo, na plenária, convidasse os diretores, coordenadores pedagógicos, os professores, para a gente fazer uma discussão prévia já sobre o assunto educação. Que assunto educação, saúde e segurança, não tem candidato que não defende essa bandeira. E agora, nós estamos eleitos aqui, constituído a representação do município, trazer os professores, todos a parte envolvida, para nós ouvirmos isso daí. Com relação à emenda parlamentar impositiva, é o primeiro ano que nós vamos ter
é uma novidade aqui para nós, né? Pelos cálculos prévios que eu fiz, vai dar algo em torno de R$40 mil. 40 e poucos mil. Disso daí, 50% obrigatoriamente tem que ser aplicado na área da saúde, né? E até aproveitando aqui, falando pela primeira vez em público, uma ideia que eu tive, porque quem trabalha na escola, tem um pouco de tecnologia, o Estado fornece, facilita muito. A minha intenção era que, para o ano que vem, todas as escolas municipais tivessem, pelo menos uma TV, pelo preço que eu vi de 47, 49 polegadas, o preço é muito pequeno, a diferença. Uma TV de, no mínimo, 47 polegadas por sala de aula, para poder trabalhar os recursos multimídia, para poder interagir. Se o professor ele pegar um smartphone com essas TVs modernas, tudo que está na tela ele consegue espelhar. Ele consegue reproduzir com áudio, com mídia e com tudo. E a Silvana agora falou da questão da apostila. Eu acho que nós poderíamos, pelo menos da minha parte, que eu sou defensor, todos são, mas eu acho que governar, eleger prioridades, porque nós nunca vamos ter recursos para tudo, mas toda a verba da emenda parlamentar impositiva, da parte livre, eu pretendo aplicar 100% dessa, exceto que é da saúde, na área da educação. Então já fazer esse orçamento, parte impositiva, e uma outra parte que é de obrigação do município também, para que nós pudéssemos sim o ano que vem, iniciar o ano letivo em Carlópolis com as apostilas que facilitam muito a vida do professor. Até por quê? Porque esses cursos, eles têm um coordenador pedagógico que forma a sequência. Não desmerecendo os professores, mas eu dou aula há 22 anos de matemática. E eu confesso que eu não tenho capacidade de escrever um livro, uma sequência inteira. E essa sequência que vem facilita o trabalho dos professores. E é o que as grandes redes fazem. Você pega um Positivo, um Dom Bosco, ele tem um coordenador pedagógico de cada área, prepara o material e também dá assessoria técnica aos professores. Não adianta só comprar uma apostila. É isso que eles falaram, que a melhor parte é que daí, por exemplo, o Max, que trabalha com Guapirama, trabalha com o Max, se eu não me engano. Então, daí, de tempo em tempo, tem cursos com os professores. Então, eles vão acompanhando. Então, vai melhorar muito a qualidade. Se os vereadores acharem pertinente isso daí, para nós marcarmos uma reunião exclusiva com a secretária da Educação, com os professores, os coordenadores pedagógicos, os diretores, para pegar parte do prefeito do orçamento e usar a nossa força da parte da emenda impositiva, que essa é o que nós determinarmos, o prefeito tem que cumprir. Inclusive, até o próprio prefeito já fazer um acordo prévio do orçamento, para que a hora que chegasse o orçamento para a Câmara, esteja reservado essa verba para nós fazer educação de verdade. Com educação não dá para brincar, gente. Ou nós mudamos, ou nós mudamos. Em 15 dias eu tive 2 ex-alunos meus presos aqui em Carlópolis. E era uma molecada que veio, participava até do futebol, mas o outro cai. Então nós temos que dar uma prioridade cada vez mais em educação de qualidade. Hoje eu recebi uma notícia importante essa semana. A UEMP, ela está trabalhando a partir desse ano vestibular com cota social e cota racial. O que é a cota social? 20% de todas as vagas da UEMP são destinadas a alunos que fazem o ensino médio completo em escola pública. Não importa a renda da família. Isso é importante para nós trazermos cada vez mais aluno na escola pública. Não importa se é filho do retireiro ou é filho do fazendeiro. É integrar a sociedade. E o começo é lá no início. Esse material apostilado, ele vai ajudar sim. Então, você que está com a palavra, senhora. Então, poderíamos fazer assim, pedir, né, mandar um ofício convidando a secretária, né, Amanda, para que ela convide todas, né, veja um dia que fica bom, né, para eles e para nós também. Aí marcamos para a semana que vem, por exemplo, ou na outra, porque tem que ser logo, né, a gente não pode deixar esfriar. E daí a gente reúne aqui na Câmara para tratarmos desses assuntos. Pode ser? Pode ser. Senhor, só uma parte, Silvana. Eu acho muito importante isso aí. E não esquecer também, não só da parte da educação. Hoje nós estamos, o que o vereador Denilson, o professor Denilson colocou, nós estamos colhendo os frutos que nós plantamos. Ex-alunos sendo presos. Por quê? É triste, muito triste olhar uma cidade que nem Carlópolis, com o potencial que nós temos.
Você não tem uma criança, um adolescente com a chuteira nas costas, com a bola de vôlei, com a raquete de tênis, de mesa. Você não vê com tabuleiro de xadrez. Nós temos que acrescentar nessa reunião, a título de sugestão, esporte para essa criançada, porque não adianta nós trabalharmos na escola e o pessoal muito treinado, né, eu fico falando da frente da escola, eles têm um treinamento, eles têm um recurso bem melhor que o nosso, bem mais tempo que nós, e eles desandarem, extraviar os nossos jovens. Eu acho que temos que garantir o recurso para a educação e a complementação no esporte também. Eu acho muito importante caminhar junto. Sim, até lembrando uma fala do José Correia, né, professor, colega nosso, até seria uma terceira sugestão, então, doutor José. Ele lembrou de uma época em que as escolas abriam os portões, por exemplo, a Benedito tem quadra coberta, o Ercílio tem quadra coberta, a José Salles. Então, alguém da comunidade ficava responsável, porque ele contou que, assim, lá onde ele morava, fizeram um buraco no muro. Aí eles perceberam que as pessoas entravam só para jogar bola e depois eles saíam, não mexiam em nada da escola. Então, daí foi feita uma reunião com a PMF, com o conselho escolar, tudo. E, né, daí eles decidiram autorizar uma pessoa a ter a chave, essa pessoa abria a escola. Por exemplo, a gente pode começar com os municipais. Abria a escola, eles jogavam bola, né, e depois a pessoa se responsabilizava por fechar e sair. Então, é uma sugestão para ser feita. Não sei se hoje é viável ainda, mas é uma coisa que possa dar certo também para a gente discutir, né, nessa reunião. Silvana, na escola Ercília é aberta. O pessoal da igreja Testemunho de Jeová, o pessoal... Não, mas para jogar bola, para jogar bola no final de semana. Eles jogam sábado, eles usam sábado, domingo. O pessoal usa das igrejas, doutor. Eles vêm abrir para eles usam, não mexe nada. A molecada atrás do campo ali, eles entram, não mexe em nada, funciona. Então, boa seria ideia. uma saída. Né? Foi o José Correia, não é ideia minha, tá, gente? Mas isso aí, Silvana, desde moleque que eu participava, toda a vida joguei bola, o ginásio foi sempre assim. A gente ia lá, jogava, quando dava 10 minutos, 15 minutos antes de bater o sinal, todos saía. Naquele intervalo das 5h30 às 7, né? Exato. Vou colocar em votação. É só isso. Pedido da vereadora Silvana, Idebe Apostilas, José Correia. Não, escola aberta. Quem for a favor, permaneça sentados. Quem for contra, se levante. Aprovado, Silvana. Obrigada. Pouquinho. É na hora de ver Vivi, pô. É na hora de ver Vivi. Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, nossa assessoria da Câmara, os munícipes que acompanham ao vivo através dos telemeios. Colegas, eu queria relatar aqui aquele curso sobre política que veio para nós, com inscrição gratuita. Eu tive a oportunidade de estar na última sexta-feira em Londrina, participando do curso. Ele foi dividido em 2 etapas, como sempre é falado, quando o vereador for fazer um curso, traga um comentário breve com os colegas, né, para repartir o conhecimento. Então, vou ser bem sucinto no resumo. A primeira palestra foi do Dr. Alexandre Basílio, do TRE do Rio Grande do Sul, um excelente palestrante, um conhecimento, uma didática muito boa. Basicamente, a reforma política, ao ver dele, teria que contemplar 3 pilares, que é a representatividade, a governabilidade e o custo da campanha. Mas, infelizmente, o que se vê é que os nossos parlamentares em Brasília só estão preocupados com uma única coisa: perpetuação no poder. Muito mais ainda nesse momento, em que mais da metade estão respondendo na justiça e usam o mandato como escudo, através da imunidade parlamentar. O que seria a representatividade? Quanto mais diversificado forem os partidos políticos,
mais bem representado é a população. Acabamos de estar aqui a molecada do skate. De repente o partido dos skatistas, partido dos esportistas, partido dos aposentados, enfim, todos serão representados. Só que, por outro lado, quanto mais partido político tem um país, mais difícil se torna a governança desse país. Estados Unidos da América tem mais de 40 partidos, significativo só 2. A governança é fácil. Cuba, comunista, só 1. O Brasil é o país mais difícil de governar no mundo. É o país que mais tem partido com representantes. Nossa Casa de Leis, com 9, nós temos 7 partidos aqui. Só o Dami, a Silvana e eu com o Hulk, que pertencemos ao mesmo partido. Os demais, cada um partido diferente. Se fosse Brasília, como é o governo federal, o governo tem que compor com todos. E lá em Brasília, qual é a composição? É rifar os cargos, né? Aqui o nosso prefeito não tem que reclamar, porque tudo que é assunto de interesse do município, nós ouvimos, e até onde eu sei, pelo menos eu não pedi, não vou pedir cargo nenhum. Voto que é assunto de interesse para o povo. E outra questão também é o custo das campanhas. Ao invés de diminuir custo, aumenta custo. Por que a preocupação deles com a questão do distritão? Está falando muito hoje. O distritão, eles alegam que é o seguinte, é o que o povo gosta, é o que o povo quer. Porque, para a população, quem é eleito de vereador? Os 9 mais votados. Por coincidência, esse ano foi. O deputado, quem que deve ser eleito? O mais votado. Explicação sobre o ponto de vista de um cientista político, não de político. Sem partido. Não existe sistema político justo. Todos eles causam distorção. Todos causam distorção. Se você coloca o distritão, vota só no deputado, não tem mais partido. Quer dizer, se eu sou um cacique de partido, se eu tenho um cara que pode concorrer comigo, não, melhor você não sair, porque eu saio sozinho. No sistema proporcional que nós temos hoje, um ajuda o outro. No distritão, não. É majoritário. Mas você pega aí um efeito tiririca. Vamos pegar aqui Carlópolis, fica mais fácil para nós. Vamos pôr 10 mil. Vamos supor que um vereador faça 2 mil votos. E ele não descarrega para o outro. Só que ele fez tanto voto que sobra poucos votos para os demais. Pode acontecer de ser um vereador eleito com 100 votos também. E um determinado partido que represente os esportistas de Carlópolis, esse partido faz 2 mil votos. Só que dividido em 20 candidatos, cada um fez 100 votos. Nenhum vai eleito. Então todos. Isso aqui tem a palestra do site, nós não perdemos muito tempo, questão da didática. Então é complicado, mas infelizmente o que vê hoje não é esse o interesse que está em discussão. E parece que se perderam na discussão e não vai sair nada. Hoje eles pedem recurso público só para a população se atualizar. A proposta inicial era de 3,6 bilhões de reais do dinheiro público para a campanha eleitoral. 3,6 bilhões. Muda alguma coisa? Na anterior já vinha do dinheiro público também. Porque empresário doava para o candidato A, para o candidato B, e se tivesse risco do candidato C ter alguma chance, ele doava também. Ele comprava todos os candidatos. E da onde que sai esse dinheiro? De um bom contrato dessas empresas com o setor público, para receber, para poder pagar propina e levar uma vantagem grande. Então quem estava pagando é o povo. Só que pagava indiretamente, agora eles querem pôr diretamente. Qual outro efeito colateral disso? A população não quer ouvir falar em política. Cada vez que a população vai não querendo falar em política, nós tornamos uma nação despolitizada. Né? Hoje, nosso ilustríssimo ex-presidente falou que o Brasil tem analfabetismo político. Um colunista respondeu, não é desde já, em 2000 o Brasil já foi analfabeto político. Porque hoje estão querendo votar no outro candidato, então ele retrucou. Então essa falta de interesse, e gera um outro efeito colateral. Se eu não me engano foi Prudentópolis que ele colocou na lâmina. Teve vários candidatos a prefeito, 5 ou 6. Prefeito, se eu não me engano é Prudentópolis mesmo. Me perdoa se eu estiver falando errado. Ele foi eleito com aproximadamente 12% dos votos. E na maioria das capitais do Brasil, se somar o voto do segundo colocado, branco e nulo, é maior do que do vencedor. O que acontece?
O político é eleito, mas ele não tem representatividade. Se precisar fazer uma reforma, o brasileiro não gosta de reforma, ninguém gosta de pagar imposto, ninguém gosta de pagar taxa, mas tem hora que é necessário. Não tem representatividade. A França, vamos pegar um exemplo longe, para não falar mal dos nossos. O Macron foi eleito com 30 e poucos por cento do voto. A França socialista está perdendo emprego para toda a Europa, foi fazer reforma. O que o adversário falou? Presidente com 30 e poucos por cento não tem maioridade, não tem voto, quantidade suficiente para fazer reforma, não tem legitimidade. E vai se criando crises políticas em todos os países. Como o nosso, a governança é pior, sofremos mais ainda. Uma outra palestra foi do Dr. Guilherme Salles Gonçalves, sobre a competência do município. Né? O município tem autorização para mexer nos impostos municipais, ISS, ITBI, IPTU, taxas e melhorias. Né? Criticou muito, hoje o município não tem recurso, mas abre mão de recurso financeiro, porque cobrar imposto é impopular. E não dar atendimento para o cidadão não é impopular também? Né? Ah, nós não pagamos o IPTU, tem muitos lotes que nem paga, é barato, não paga iluminação. É só vir para a Câmara que olha em cima dessas lâmpadas, a quinta lâmpada você não enxerga a nuvem de poeira que se perpetuou em cima disso aqui. O cidadão não liga de pagar imposto, não. A maioria não liga, no começo fica bravo, depois acostuma. Mas desde que esse dinheiro seja transformado em recurso público. Então qual é a tendência? A gestão pública cada vez vai ter que ser mais eficiente e enxuta. Não admite, gente. Eu não sei até quando que nós vamos admitir um parlamentar no Brasil ter um custo de 10 milhões de reais. Enquanto um parlamentar francês, que ganha muito mais, a França é um país muito mais rico, é 3 milhões. Na Argentina é 1 milhão. O orçamento do município de Carlópolis gira em torno de 34 milhões ano. O custo de um senador da República é de 30 milhões. Tudo que vem de recursos para Carlópolis inteiro equivale a um senador da República. E vem para o Estado, vem para o município. O município é um ente pobre, mas ainda tem gordura. Né? O que ele falou sobre necessidade? Há 10, 15 anos atrás, um município que tivesse um hospital e um aparelho de raio-x era saúde de primeiro mundo. As necessidades aumentou. Hoje a população está tendo doenças mais complexas, como o câncer. O povo precisa de tomografia, de PET scan, e os custos vão aumentando. E as ações da justiça vêm como se a prefeitura tivesse dinheiro infindável. Então qual é a função nossa, que nós sabemos? Primeiro, legislar. Fiscalizar. E uma outra importante, que ele falou, vereador tem a função de assessoramento do prefeito. Cada vez que um vereador vê uma coisa errada na cidade que manda um ofício, ele está assessorando o prefeito. É o assessoramento. O prefeito não está vendo. Mas cada ofício que vem aqui está assessorando aquela necessidade. Agora, se ele vai usar esse assessoramento de maneira positiva ou não, é o critério do prefeito. Mas o vereador, ele tem uma outra coisa importante. Falou, a legislação está mudando. A Selma colocou aqui no grupo a semana passada, Cornélio Procópio, o juiz bloqueou bens de ex-prefeito, de ex-vereador, porque aprovaram a lei de isenção de energia no condomínio fechado. Doutora Kelly falou, nós temos imunidade da nossa palavra aqui na tribuna, mas não temos imunidade em votação em atos contra a lei. Ele citou um exemplo, plano diretor de uma cidade. Não faça ele sem audiência pública. Falou, vocês vão virar tudo cliente meu. Vocês vão virar cliente meu. Siga a risca. As coisas estão se evoluindo. Então a parte do curso foi isso aí, basicamente. E lembrando a todos que esse curso não teve ônus nenhum para o município, que era o TRE gratuito. E como foi feito o acordo aquele dia lá no fórum, todos nós vereadores que estavam presentes, que nós não íamos usar diárias. Então a despesa também de deslocamento e hotel correu por conta do vereador através do subsídio, que eu acho que, do meu ponto de vista, a gente recebe para isso mesmo. Então isso era expor. Daí eu queria aproveitar aqui, sobre a nossa lei 1285, que o prefeito encaminhou o projeto, que era uma mudança abrupta, e quando vai com muita sede no pote, às vezes quebra o pote e todo mundo passa sede. Talvez
aqui a própria questão da associação, que o vereador Baiano, me permita falar pelo apelido, precisa de assessoramento. Tem cargos para a prefeitura que ela precisa de um profissional. Então foi mandado tudo naquele pacotão. Esses cargos importantes que está precisando, uma pessoa para coordenar todos os conselhos, sem conselho, a administração não funciona. Então eu queria mandar aí um ofício para o prefeito, que aquilo que for, lógico, se for de entendimento dos demais vereadores, esses cargos de extrema importância para o município, mande ele parcelado, nós analisamos esse cargo, aprovamos e vamos fazendo as coisas evoluir. Essa semana ainda a doutora Ana conversou comigo, e naquele projetão grande, até foi sugestão minha, que tinha um outro cargo, falei, já que tem isso, vamos colocar então, criar o diretor administrativo na área da saúde. Volta e meia, eu sei que é complexo, você esquece de fazer uma licitação de um exame, de um oxigênio do hospital, de uma gase, vai faltar material. E o prejuízo é muito grande. Eu trabalhei em banco 15 anos, era meia dúzia de funcionários, o banco tinha o gerente comercial e o gerente administrativo na retaguarda, que é para cuidar que as coisas funcionem. O gerente comercial para fazer a parte comercial. Então tem o secretário da saúde, é a pasta mais complexa do município, não tenha dúvida. Acho que abaixo do prefeito é que mais sofre. Então foi sugerido lá, por exemplo, o diretor administrativo do posto. Do posto não, da saúde inteira. Para que as coisas andem, para que nós não falte alegar que não tem gente. Então era essa proposição, o prefeito mandar o cargo importante, para que nós vamos aprovando à medida que o município realmente precisa. Colocar em votação o pedido do vereador Denilson. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. Obrigado. Nada mais havendo, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.